Fala galera, sejam bem-vindos ao mais um vídeo do Formulice e hoje a gente vai falar aqui da nossa planilha de gestão financeira pessoal, que é um projetinho bem bacana, tá ficando bem interessante, tem bastante coisa aqui já incluída, tá? Então eu vou deixar aqui em cima o link para você poder acessar a nossa playlist e poder acompanhar com a gente todos os passos, tá? A gente fez desde o zero, desde a definição do escopo de trabalho, passamos lá no Canva, a gente fez esses layouts aqui, depois a gente começou a programar aqui no VBA, né? Então dentro de User Form, hoje a gente criou essa estrutura e a gente está trabalhando aqui com a janela de contas bancárias, né? Na aula passada a gente aprendeu aqui como que a gente faz para cadastrar, né? Então a gente colocou esses botõezinhos aqui para funcionar, a gente cadastrou aqui algumas contas, a gente aprendeu a limpar os dados, a excluir os dados. Qual que é o próximo passo, né? O que a gente vai fazer hoje aqui? A gente vai aprender como que a gente pode fazer para a gente buscar aqui agora dados dentro dessa lista com base nessa busca de forma bastante dinâmica que fique interessante para você no dia a dia, tá? Lembrando que a gente está utilizando como base da estrutura desse projeto aqui uma biblioteca que eu ensinei vocês a criar, tá aqui na descrição do vídeo como sugestão para vocês, mas a gente ensinou vocês aqui a criarem uma biblioteca de trabalho onde você pode configurar algumas mecânicas para suas caixas e elas vão ser replicadas e reprogramadas de forma automática utilizando o módulo de classe para isso. Tá? Então a gente está fazendo aqui muito mais rápido do que a gente faria, né, com outras estratégias mais manuais, justamente para a gente estar utilizando uma estratégia desse tipo, tá bom? Bom, então como que a gente faz para fazer essa pesquisa? Eu vou fechar aqui o User Form, a gente vai dar uma olhadinha um pouquinho lá no Excel, tá? Então primeiro, esse Excel, galera, ele tem aqui na guia Contas Bancárias uma estratégia que eu gosto muito de utilizar. Se você já acompanhou os outros vídeos aqui, você sabe disso. Onde a gente tem na coluna A, né, de A até F, a base de dados real, né? Na coluna de H até K, onde a gente vai trabalhar hoje, a gente tem os critérios de filtro, né, de busca que você quer aplicar, tá? E aí depois na coluna M até a coluna R a gente tem um filtro avançado sendo aplicado e é essa lista que está sendo apresentada lá no VBA. Então o que acontece? Quando você não tem nada sendo filtrado, ou seja, os seus ranges aqui estão limpos, ele vai mostrar todos os dados. Então as duas listas da coluna A e da coluna M serão iguais. Porém, agora se a gente começar a colocar informações aqui dentro dessas listas, você vai perceber que a gente vai poder ter uma apresentação diferente lá na sua base. Tá? Então como que a gente faz para montar isso? Vou lá para o VBA, então eu vim aqui no código. Vou pegar a primeira caixinha, tá? Vou dar duplo clique nela, vou vir aqui no evento Change dela, tá? E algumas pessoas podem perguntar, Lucas, mas espera aí, eu já tenho um módulo de classe e nesse módulo de classe eu tenho um evento Change que é afetado por essa caixa. Se eu colocar um segundo evento Change, vai dar problema? Vai dar conflito? Né? Por quê? Para quem não lembra, se eu vier aqui no módulo de classe, a gente criou, né, os CTRs, tá? Inclusive, aquela caixinha, ela faz parte do grupo CTR-TBP, né? Então, que é uma text box principal. Ou seja, ela aqui dentro ela tem um comportamento específico. E se eu vier aqui olhando CTR-TBP, você vai perceber que ela tem vários eventos já cadastrados, como Change, Keydown, Keypress e Mouse Move, que é o que faz ele ter todos os eventos e ele se programar sozinho. Lembrando, tá lá no tutorial de código mágico como que faz isso, tá? Mas o que a gente vai fazer? Percebe que esse change, ele é um change dentro do módulo de classe específico. Será que se eu colocar lá dentro do user form dá problema? Um dos dois para de funcionar ou coisa do tipo? Vamos testar isso primeiro. Então se eu vier aqui no sistema, vier nessa caixinha, aqui no evento change, eu vou fazer um negócio bem simples, ó. Message box, mi.tb livre, tb livre, busca banco, ponto velho. Então só mostra na tela o seu próprio valor, ou seja, qualquer código simples, tá? Só para você entender o que vai acontecer aqui. Vou rodar, vou lá para janela, vou vir aqui na caixinha e vou escrever alguma coisa. Escrevi a letra S, por exemplo. Então percebe que, olha, ele mostrou aqui o S, tá? E os outros controles continuaram funcionando. Isso é muito legal. Ou seja, você pode ter sim uma mudança, né, uma estratégia diferente ali de trabalho, tanto no controle dentro do user form, como eu coloquei essa message box. Se eu colocar, por exemplo, a letra A aqui agora, vai aparecer SA, que é o valor que eu digitei ali dentro dessa caixa, e
você pode ter também um evento igual, digamos assim, né, dentro do seu módulo de classe, ou seja, ele vai executar os dois eventos. O único cuidado que você tem que ter é para que um evento não seja conflitante com o outro. Né? Como assim? Se eu falar para ele que nessa caixa ele tem que filtrar e depois lá que ele tem que limpar os filtros, ele vai dar problema. Tá? Então toma cuidado só com isso para garantir que você tenha aí um preenchimento adequado. Tá? Então só esse detalhe que você tem que se atentar, beleza? Bom, e aí, como eu coloquei no change, toda vez que eu apagar ele também vai mudar dessa forma. Tá? O que a gente vai fazer aqui agora? Deixa eu só ajustar aqui, que tem um detalhe que está me incomodando. Essa caixinha está um pouquinho para a esquerda, para a direita, na verdade. Agora ela ficou certo, ficou alinhada ali. Vamos fazer o seguinte, então eu vou colocar agora o código real que eu quero utilizar. Tá? O que eu quero fazer? Toda vez que ele escrever alguma coisa dentro dessa caixinha aqui do livre busca banco, eu quero que ele procure algum banco que tem aquela parcela de texto no nome. Né? Então eu vou fazer isso aqui, olha, PL contas ponto range, e aí vamos encontrar onde que eu tenho que escrever. Seria aqui no nome do banco, que é a célula H2, né? Então cifrão H cifrão 2 ponto velho vai ser igual. E aí como que eu faço para eles procurar qualquer texto que tenha aquela parcela de texto? Eu vou colocar assim, ó, aspas, asterisco, ou seja, qualquer caractere que venha antes, e comercial o mi.tb livre busca banco ponto velho, ou seja, vai colocar o texto que a pessoa digitou, e comercial outro asterisco. Então pode vir qualquer coisa antes, qualquer coisa depois, desde que tenha o texto, né, o valor daquela caixa de busca. Tá? Então ele vai fazer isso e vai preencher lá na sua planilha. Preencheu na sua planilha, agora ficou muito fácil porque a gente já criou um módulo de classe, ou melhor, um módulo, né, não um módulo de classe, um módulo comum, que é o MD Listas, e dentro do MD Listas a gente tem um código que é a atualização da lista de banco. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer call MD Listas, ponto listas.atlt contas. Então o que ele vai fazer? Aqui ele vai escrever essa informação lá, e quando ele chegar aqui, olha, eu estou mandando ele fazer um filtro avançado utilizando a coluna H como referência. Então toda vez que você alterar agora aquela caixa de texto, ele vai filtrar novamente aquelas informações. Vamos ver se isso funciona corretamente. Então vou rodar aqui. Percebe? Fez um pedaço de código, já testa, já coloca em prática para ver se está tudo funcionando. Às vezes passa algum errinho de digitação, comigo mesmo, acontece o tempo todo. Isso é normal, isso faz parte do processo de programação, tá? Então vem aqui, olha, na sua caixa, eu vou selecionar aqui a caixa de busca e eu vou procurar alguma coisa que tenha a ver aqui dentro do nome do banco. Dá para ficar legal, eu vou procurar alguma coisa que tenha o número 2, por exemplo. Olha, só digitei 2 e pronto, apareceu conta bancária 2, a outra já sumiu. Vou apagar o texto, olha, já voltou as duas. Olha que legal. Ele fica super dinâmico ali dentro da sua estratégia, tá? Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a mesma estratégia também para propósito, também para agência e também para conta. Então desse jeito ele vai ficar mais interessante dentro do que você está buscando ali de situação, tá? Então, e eu gosto bastante dessa estratégia de você procurar por parte do texto, porque desse jeito você dá mais liberdade, a pessoa não precisa lembrar exatamente como que estava escrito lá dentro da situação dela, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa para o propósito da conta agora, tá? Então, eu vou vir aqui, propósito da conta, mesma regrinha que a gente fez no outro, olha. Então, eu vou fazer pl contas, ponto range. Então o propósito, olha, ele está aqui na coluna I. Percebe que vai ficar agora dois asteriscos aqui, mas não se preocupa com ele. Como você viu, ele não atrapalha o funcionamento, tá? Então não precisa se preocupar com ele. Então aqui, ó, propósito. Vou vir aqui, está na coluna I, cifrão 2, ponto velho, vai ser igual asterisco, e comercial mi.tb busca propósito, cadê? Busca propósito, aqui, livre busca propósito, ponto velho, e aí o e comercial e o asterisco ali do final. Depois call md listas ponto atlt contas. Então isso aqui já vai funcionar legal. Vamos para o próximo, já vou colocar todos aqui agora. Então a próxima aqui é o da busca agência, tá? Então eu vou fazer a mesma estratégia, pl contas.range, cifrão, vamos ver, agência, olha, na coluna J,
j cifrão 2 ponto velho vai ser igual a asterisco, e-comercial, mi.tb, busca livre, né? Agência, busca agência, ponto velho, e-comercial, asterisco. Né? Então, e depois call md listas, ponto atrt contas. E por último, né, a conta em si. Né? E aí aqui, mesma coisa também. Percebe que vai ficando simples, porque você tem menos código para ficar repetindo. A estratégia de você criar módulos organizados é justamente para você ter que ficar repetindo as coisas, tá? E aqui isso fica muito claro. Percebe que eu tenho 4 caixas de texto, todas as 4 caixas de texto precisam atualizar a lista de contas. Se eu não tivesse criado um módulo para fazer isso, eu teria que ficar reprogramando isso toda vez, ou eu seria obrigado a usar um botão de filtro para isso, o que eu sinceramente não gosto de fazer nos meus projetos. Eu acho que fica muito mais interessante essa mecânica com o evento change do que a mecânica com o botão ali de busca, até porque isso fica um pouco mais intuitivo até para a pessoa ali na prática, tá? Mas enfim, então eu vim aqui, pl contas.range, cifrão, agora vai ser a coluna K, cifrão 2 ponto velho vai ser igual a asterisco, e comercial, vou procurar aqui o mi.tb, conta, busca, .tb, conta, busca, conta, e aí ponto velho, e comercial, asterisco ali de novo, tá? E aí, desse jeito, eu vou só chamar aqui o call md listas.atrt contas. Salvou, vamos rodar e vamos testar isso aqui funcionando, tá? Então eu vou vir em contas bancárias, vou procurar aqui por agência, por exemplo, tá? Então agência que tem o número 2, já pesquisou lá. Agência que tem o número 1, já pesquisou lá também, tá? Conta agora, quero conta bancária que tenha a palavra no propósito, né, que tenha o novo, o NO já for suficiente, então percebe que já limpa ali para você, tá? Conta aqui também, olha, eu quero uma conta que tenha tenha a sequência 10, por exemplo, um 0. Percebe que aqui na conta ele tem um detalhe, né, que é o seguinte. Como quando eu digito ele coloca ali o próximo número, então você tem que tomar cuidado para que ele limpe essa informação por conta do hífen que vai aparecer ali, tá? Então na conta ele vai aparecer isso e para mim não é uma mecânica que atrapalha, tá? Então só tem que levar em consideração quando você for testar que o hífen ele tem que aparecer na mesma posição que o hífen está lá na conta. Então se a pessoa for digitar aqui, por exemplo, 10, não vai aparecer nenhuma conta porque não tem nenhuma hífen 0, tá? Então só toma esse cuidado para não achar que o código está errado, porque na verdade está funcionando corretamente. Tudo bem? Outro ponto legal que você vai ter aqui com relação a isso é o seguinte: você vai conseguir fazer filtros compostos. Como assim? Você pode buscar aqui, olha, por exemplo, eu quero um que está escrito banco, mas poxa, os dois estão escritos banco ali. Na verdade, deixa eu até ver aqui. O outro eu coloquei bancário, então eu coloquei bank, por exemplo. Tá? E aí o que acontece? Só que eu quero um que o propósito tenha a palavra novo. Então você pode juntar mais de um filtro ao mesmo tempo, mesmo que ambos os filtros estejam incompletos, né? Que seriam partes de texto, parte de informação, e ele também funciona. E essa estratégia eu gosto muito de utilizar para quase todo tipo de busca, porque ela fica bem interativa e dá uma liberdade absurda para o usuário ali do seu projeto, porque a pessoa pode procurar tudo do jeito que ela quiser. Isso aqui também funciona para arranjo de data, arranjo de valor e por aí vai. Tá? Então a única coisa é que se você for trabalhar com data ou com valor, talvez você vai precisar lá utilizar também o símbolo de menor ou igual, ou maior ou igual, para fazer o range do jeito que você gostaria e tudo mais, dependendo da sua estratégia. Mas dá para fazer coisas bem legais também nesse sentido, tá? Usando a mesma mecânica, a mesma ideia que a gente usou aqui nesse caso, tá bom? Bom, depois disso, galera, para a gente aproveitar aqui também ainda na aula de hoje, a gente vai preparar um pouquinho o terreno para a gente poder montar a próxima estrutura que a gente vai criar, né? Que é qual? A gente precisa criar um local onde a gente possa colocar o gráfico de trabalho que a gente vai utilizar lá no nosso user form, porque eu quero que ele apresente para mim como está a distribuição, né, de informações dentro, né, de dinheiro dentro das contas que eu tenho cadastradas, tá? Então isso é importante e eu quero que ele faça isso. Como que eu vou criar essa estratégia utilizando aqui as informações que eu já tenho, né? Então eu já criei duas contas aqui. Como que eu faço
isso acontecer. Eu vou fazer na aula de hoje a parte aqui do Excel e na próxima aula a gente vai fazer a parte de automação e vai colocar esse gráfico para aparecer lá no seu user form também, lá no retângulozinho, né, no image que a gente já deixou reservado para isso, tá? Então, primeiro passo, eu vou utilizar então essa base aqui como referência, tá? Então essa base aqui vai ser ali minha referência, ou até melhor, se você quiser, você pode até usar essa daqui como referência, também funciona, mas eu vou trabalhar com a base principal, porque eu não quero que o filtro afete esse gráfico, tá? Então se você usar a base da direita, o seu gráfico vai ser afetado pelos filtros. Se você usar a base da esquerda, ele não vai ser afetado pelos filtros. E nesse caso, é isso que eu quero que aconteça, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir para cá, vou pegar aqui essas informações e vou converter ele numa tabela dinâmica. Isso vai facilitar a minha vida para o caso da pessoa colocar mais dados aqui para baixo, tá? Então isso ajuda aí para que você possa corrigir tudo que você precisa. E para que você não precise ficar acionando itens novos aqui, né, ou ajustando esse range toda hora, você pode transformar esse range aqui numa tabela. E aí você vai ter um range que é dinâmico, né, sem você precisar ficar incluindo novas informações o tempo todo, e também você vai conter ali a sua tabela dinâmica e vai calcular isso de forma dinâmica para você de forma automática. Tá? Então eu vou pegar aqui a tabelinha, vou converter ela numa tabela, então Ctrl Alt T para isso, ou vai lá em inserir tabela, também dá, tá? Vai deixar marcado aqui, olha, minha tabela tem cabeçalhos, vou dar OK. Eu não gosto desses padrões de perfil aqui, então de estilo, né? Então eu vou vir aqui, eu vou deixar sem nenhum, tá? Ele vai voltar do jeito que ele estava antes. Vou dar um nome para minha tabela, isso é importante, tá? Então eu vou chamar de tab bancos, por exemplo, ou tab contas, qualquer coisa do tipo. Criei ali a tabela. Agora eu vou resumir essa tabela como tabela dinâmica, tá? Então eu vou resumir ela como tabela dinâmica numa planilha que já existe. E como é tudo relacionado a banco, eu já vou deixar aqui na aba de contas bancárias para ficar mais fácil. Vou colocar aqui na T1, tá? Eu vou dar OK. Ele vai aparecer desse jeito. Agora eu quero que ele pegue ali o nome do banco, tá? Então eu vou pegar aqui, olha, nome do banco. Cadê? Nome do banco. Vou jogar aqui em linhas, tá? E vou pegar aqui o saldo, vai ser aqui valores, tá? E eu vou pegar novamente saldo e vou jogar duas vezes aqui, ó. Então vai ter saldo e saldo 2, tá? E aí eu vou pegar essas duas informações e eu vou mostrar isso aqui de forma duplicada ali dentro do meu gráfico. Vai ficar um gráfico legal, vamos ver se vai apresentar do jeito que eu quero ali. Primeiro passo, tá? Então agora eu vou tocar aqui essas informações. Então esse daqui vai ficar em dinheiro mesmo, esse daqui eu quero que seja apresentado como percentual do total. Então eu vim aqui nessa setinha, vou vir aqui, olha, configurações do campo de valor, e eu vou vir aqui mostrar valores como esse no calculation aqui, ou sem cálculo, tá? Eu vou colocar aqui, olha, como porcentagem do grande total, né? Então, ou do total geral. Seleciono aqui e deu OK. Agora isso foi transformado ali em porcentagem, para você já ter essa informação ali de forma simples, tá? Eu não vou me preocupar aqui em ajustar essa tabela ou coisa do tipo, porque em trocar cor e coisas assim, porque isso não vai fazer diferença para mim na prática, tá? Então eu não vou me preocupar com essa parte. Aqui agora eu vou criar um gráfico, então eu vou inserir um gráfico com base nessa tabela, que vai ser um gráfico de rosca, que vai ficar bem legal ali pra gente, ó. Então ele vai mostrar aqui para você já a estrutura, tanto de porcentagem quanto a estrutura ali de dinheiro. Um detalhe que está me chamando a atenção agora é que, obviamente, que essas duas vão ficar iguais. Então, na verdade, eu vou até tirar uma aqui, olha, não vou usar esse daqui, tá? Mudei de ideia, vou usar só um. Percebeu que é só eu arrancar ali, ele já fica só o dinheiro. E aí depois é só configurar aqui o seu gráfico do jeito que você gostaria que ele aparecesse, tá? Então, primeiro passo, né? Então, eu vou mudar aqui um pouquinho a cara desse gráfico. Vindo aqui, olha, em análise do gráfico dinâmico, eu vou tirar os botões, isso aqui me dá mais área de apresentação. Outra coisa, eu não quero esse título, tá? Esse título aqui eu não gosto dele, então eu vou só dar um delete nele e já fica um pouquinho mais limpo. Agora, eu vou pegar aqui o banco, tá? Então essa legenda, eu vou vir aqui nesse maisinho, vou vir aqui legenda nas opções e eu vou colocar essa legenda na parte inferior, tá? Então eu acho que fica mais agradável dessa forma. Eu vou deixar ele aqui um pouco mais quadrado, isso vai fazer com que ele fique mais proporcional lá para o meu gráfico, mas eu vou ter que ajustar isso aqui na próxima aula, quando eu for colocar isso daqui lá no user form, tá? Mas por enquanto só vou deixar ele aqui um pouquinho mais quadrado, e depois eu vou agora começar a pensar aqui na parte de
cores desse meu gráfico, tá? Então, pensando aqui, olha, o que eu tenho? Eu tenho o azul que eu estou utilizando ali como texto, né? Então, tudo que eu tenho aqui como texto eu vou colocar nesse azul, tá? Então, eu vou pegar esse carinha aqui e vou trocar lá para o azul que eu estou trabalhando, que é esse daqui. Outra coisa que eu já vou deixar pronto aqui, né, é o seguinte: eu quero inserir aqui os valores, né, então para que eu possa visualizar melhor também a minha informação. Então vou colocar aqui rótulos de dados, ele vai fazer aqui dessa forma, né, colocando ali o rótulo na parte interna. Eu vou colocar aqui ele em azul também e vou colocar um fundo, tá, que vai ser o azulzinho, o cinza claro ali que eu estou trabalhando lá no meu projeto, que é esse cinzinho aqui, olha. Então deixa eu até conferir, é o segundo cinza aqui mesmo, tá. Então dessa forma ele já vai ficar mais agradável ali pra gente, também vai combinar mais lá com o nosso projeto. O fundo aqui do gráfico eu também quero que ele fique nesse mesmo tom de cinza, tá? Então ele vai ficar na mesma cara que eu tenho lá no meu projeto, tá? Vou vir aqui, olha, essas séries elas estão esquisitas, então eu vou melhorar um pouco a cara delas também, dá duplo clique. E vai aparecer aqui pra gente a questão do espaçamento, né, explosão ali da rosca, tamanho do orifício, tudo mais, você pode ajustar do jeito que você quiser. Eu vou baixar aqui para 60% para deixar ela um pouquinho mais grossinha, vai ficar mais legal aqui, até porque vai ter valor ali dentro, tá? Eu vou fazer o seguinte, essa legenda aqui, eu vou colocar uma borda nela, tá? Então eu vou vir aqui, olha, em baldinho de tinta, borda. Vou colocar uma linha sólida no tom lá de azul, tá? Então ele vai dar uma carinha ali mais quadradinha, que vai combinar com o layout que eu estou utilizando lá no meu user form. E depois agora para séries em si, eu vou tirar a borda, tá? Então eu não quero linha na borda, eu acho que fica mais agradável dessa forma. E eu vou agora, cores, eu não vou me preocupar tanto aqui com cores, porque quanto mais bancos a pessoa criar, novas cores vão aparecendo de forma automática. Então não se preocupe muito com essa parte de cores dessas sequências aqui, tá? Então se você quiser até pode tocar, definir um estilo ou coisa do tipo. Eu não vou me preocupar com isso, eu vou deixar dessa forma porque ele já vai chutar cores aqui diferentes, e para mim isso não é nenhum problema dentro dessa questão de bancos, porque realmente eu quero que sejam cores diferentes, tá? Outra coisa que eu vou fazer é colocar aqui talvez um efeito para ficar um pouco mais agradável ali visualmente, tá? Então eu vou testar aqui algumas possibilidades. Vamos dar uma olhada aqui no 3D, ver se ele vai dar uma ideia legal. Vou usar o bezel arredondado, por exemplo, olha, ele dá uma carinha um pouquinho diferente, às vezes fica um pouco mais legal. Deixa eu ver aqui, talvez você tem aqui várias opções como material, luminosidade, essas coisas eu, pra ser sincero, não tenho paciência para ficar mexendo muito nisso, tá? Eu posso colocar aqui o bezel inferior também, mas ele não vai ajudar muito ali na minha situação. Se você é uma pessoa que gosta ali da parte de 3D, você pode usar um gráfico que tenha rotação, coisa do tipo. Eu acho ele feio, na verdade, mas se você quiser, você pode utilizar ali. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui um pouquinho essa série, agora olhando melhor ela, eu vou diminuir aqui de novo, 75%, acho que vai ficar mais agradável assim, comparando ali agora. E eu vou pegar aqui, olha, dentro das opções, e eu vou fazer agora a inserção, tá? Inserir um círculo aqui, tá? Então eu vou fazer uma elipse, vou clicar aqui, ele vai aparecer aqui um círculo ali azul, tá? Vou aumentar aqui para que ele fique no tamanho ali do seu gráfico, tá? Essa parte interna aqui do seu gráfico. E aí você pode fazer com que, talvez esse fundo aqui, olha, eu vou tirar ele. Percebe que a gente vai acertando ele aqui aos poucos, olha. Aí eu vou, por enquanto, tá? Deixa ele assim. A gente vai só ajustar aqui para que ele fique no centro, ou você pode pegar o gráfico e o círculo aqui ao mesmo tempo, tá? Vem aqui em forma de formato, alinhar, e pode centralizar aqui as duas coisas. Como o meu já está centralizado, então ele não vai habilitar a opção, mas senão é só você ajustar ali para centralizar as duas coisas, tá? E aqui, esse carinha, eu vou colocar ele sim no formato aqui de cinza, tá? Vou tirar aqui essa parte de contorno dele, então não quero contorno, sem contorno, e você pode colocar aqui um efeito, talvez nele, de bezel em baixo relevo, talvez ele fique legal ali, ó. Então ele dá um efeito ali mais agradável ali para você, tá? E depois é só você pegar essa informação, mas eu vou mostrando isso daqui a pouco. Então eu vou pegar isso daqui, vai ser, vou calcular aqui o quanto de dinheiro essa pessoa tem aqui dentro das contas dela, tá? Então eu posso pegar uma célula aqui do lado, então vai ser igual a soma, tá? E aí da minha tabela de bancos na coluna saldo, tá? Então assim ele vai somar quanto que essa pessoa tem ali. Deu ali R$150,
eu vou pegar aqui e guardar essa informação. Então, eu vou pegar aqui, olha, igual, e vou colocar esse 150 aqui, vai aparecer o 150 aqui dentro da minha forma. Vou centralizar isso daqui, talvez até jogar um pouquinho para cima ali depois, enfim, posso pensar melhor nessa parte. E aí aqui vou só aumentar o tamanho da fonte. Então eu vou colocar aqui a fonte BenScript, que é a fonte que eu estou usando lá no projeto em si, né? Vou colocar aqui ela para ser apresentada um tamanho maior, talvez um tamanho 16, ficou muito grande. Vou colocar aqui talvez um tamanho 12 ali, eu acho que vai ficar mais agradável. E vou colocar aqui no azul, que é o azul que eu estou utilizando aí no projeto, tá? Então ele vai aparecer ali o valor que a pessoa tem total e aí a distribuição, quanto que tem para cada conta, tá? Outra coisa que eu vou já fazer aqui é pegar essa parte aqui do retângulo e jogar ele para trás, tá? Então deixa eu só fazer o seguinte, deixa eu pegar esse carinha aqui, dar um Ctrl X nele e vou colar ele aqui fora porque ele ficou fazendo parte do mesmo elemento. Agora só joga ele aqui para dentro, não tem problema. Move ele aqui para trás, tá? Para ficar aqui a etiqueta por cima, né? E aí só vou ajustar aqui de novo, só pegando esse carinha, né? Então aqui o gráfico em si. Pode até tirar aqui de posição, olha, os dois elementos, forma de formato, alinhar, centralizar e alinhar ao meio, tá? Então, deixa eu só, ele ficou um pouquinho fora ali, né? Deixa eu ajustar aqui agora. É só ajustar aqui a altura e pronto, né? Então assim ele já vai ficar certinho lá para você e já vai ficar uma cara diferente ali de trabalho, tá? Isso aí, se você quiser, você pode só pegar aqui os dois elementos, tá? Então, juntando tanto esse cara quanto esse cara aqui e agrupar as duas coisas, tá? Então eu posso vir aqui em formatar e eu posso só agrupar os dois elementos, tá bom? Bom, depois disso você pode só pegar isso daqui, deixa eu só tirar a borda desse gráfico aqui, ficou feia. Tirei o contorno, beleza, tá? E aí você pode só pegar esse gráfico que está aqui e enviar ele lá para o seu user form, tá? Então assim ele fica mais simples lá para você, tá? Até olhando aqui, sinceramente, eu estou pensando aqui, acho que eu não gostei muito desse círculo ali no meio. Acho que eu vou fazer de outro jeito. Deixa eu tirar isso daqui, pode até tirar isso daqui também. A próxima aula eu vou fazer de outro jeito, direto lá pelo VBA, vai ficar um acabamento melhor, aqui mais bem feito, tá? Mas enfim, então eu vou colocar esse carinha aqui e é assim mesmo, a gente vai testando, a gente vai verificando o que fica mais agradável. E depois, eu vou até devolver, já que eu não vou colocar o fundo, vou devolver aqui para já garantir que vai ficar na cor certa. E depois você só pega isso daqui e dá um nome para o seu gráfico, tá? Então eu vim aqui, olha, em análise do gráfico dinâmico. Aqui você tem o nome do gráfico, você vai dar um nome para ele e isso é importante, tá? Eu vou chamar de GR de gráfico, tá? E vou colocar aqui underline e alguma coisa que eu vou colocar que tem a ver ali com essa informação. No meu caso vai ser contas, tá? Então vai ser o GR contas. Isso é importante porque a gente vai usar esse nome depois, tá? Se você quiser ver como vai ficar, pode só copiar essa informação, vem para cá, pega aqui o seu elemento e cola aqui na ideia do picture, tá? E aí vai mostrar que o gráfico, lógico que por enquanto ele não vai ficar maravilhoso, não vai ficar perfeito, né? Porque está todo deslocado, mas depois a gente vai ajustar isso daqui, tá? E aí você pode pegar isso daqui, né? Só tira aqui a borda, tá? Então ele está com borda estilo single, né? Vai colocar estilo none, para ele ficar sem borda, não ficar feio ali no seu projeto. Se você rodar desse jeito, vier aqui mais contas, vai aparecer o gráfico aqui para você. Lógico, por enquanto é uma foto, tá toda deslocada, mas percebe que ele vai ficar numa cara legal ali para você poder apresentar. E quando você colocar aqui a informação e colocar a programação que você vai fazer na próxima aula, a gente ele vai ficar dinâmico aqui no seu preenchimento e a gente vai colocar o valor para aparecer aqui já também, para ficar bem legal. Beleza? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Na próxima aula a gente vai dar sequência aqui no nosso projeto. Até mais!